Olha, pessoal, eu dei uma olhada rápida nos vídeos, né? Não olhei, não vi nenhum inteiro, né? Como tinha que ver vários, né? Então eu vi só rapidinho. Mas eu gostei bastante. Vocês trabalharam bem, viu? Então foi legal. Então, primeira atividade aí, assim, mais de peso, né? Certo? Parabéns aí no geral, tá? Mas, logicamente, eu vou dar um feedback específico, tá? Mas eu acho que nesse mundo aqui que a gente está, vocês já se viraram bem numa coisa que é interessante, né? Tá? Então, espero que tenham gostado de fazer as coisas aí, né? Certo? De ter feito o seu videozinho e tal. Logicamente, sempre dá para ficar melhor, né? Certo? Mas é a primeira vez, certo? Então, não tem problema, né? Tá? Então, vocês estão vendo a minha tela de. Vocês estão vendo a minha tela aí do Estética, Criatividade e Mundo Multimídia? Estão vendo isso, pessoal? A gente vai. Então, só. Acho que o Tidia, né, pessoal? O Tidia, boa noite a todos aí que estão chegando aí, né? O Tidia, por alguma razão, de fato, eu já percebi isso já em outras matérias. O horário do Tidia não é o mesmo do nosso horário, não, tá? Então, às vezes está marcado lá um horário, né? A gente e o sistema, o Tidia tem outro horário, né? Então, aí eu reabri a atividade aí, né? Mas fiquem preocupados, porque essa atividade, pessoal, do HTML, do primeiro HTML, não é a página, pessoal. Isso é um exercício de HTML, né? A página pessoal, que vale 2 pontos, assim como a videoaula, a gente vai abrir. Então, estou dando várias aulas aí, então eu dei uma aula de HTML, hoje eu vou dar uma aula desse tema aí, na estética da criatividade, tá bom? E aí, então, vocês vão construir, tá? Então, a página, né? Então, não fiquem, professor, mas eu não consegui, não fiz direito, não tem problema. É um exercício, né? É um exercício que vale, sei lá, todos os exercícios individuais, no geral, dão 2 pontos, né? Isso daí deve valer o quê? 0,2, né? Se isso, né? Tá? Tem um monte de exercício, né? Tá bom? Então, não fiquem, mas eu vou dar feedback, lógico. O que eu queria parabenizar para quem chegou agora, né? Os vídeos, quem conseguiu postar e tal, né? Então, quem não conseguiu postar, não tem, clica, só não vai poder participar agora, pessoal, desse processo de avaliação, né? Que a gente vai fazer agora, no sentido de coletiva, tá? Vai valer nota, tá? Vai ter um pequeno, em vez de valer 2, vai valer 1,8, né? 10%. Quem não entregou agora, mas só não vai participar da avaliação dos outros colegas e do que já postei, né? Enviei o link para vocês irem olhando e dando feedback nos vídeos, tá? Então, todo o princípio qual é, né, desse negócio aí? É que os feedback dos pares, né, dos outros colegas é muito importante. Então, é uma construção, é a colaboração, né? É uma construção colaborativa. Então, a gente pede que vocês se esmerem aí para caprichar como professor, como colegas, futuros professores, né? Então, já está o olhar de avaliador mesmo, mas não no sentido de dar nota, né? Ninguém quer dar nota aqui, né? Não, eu vou ter que dar nota, porque me cabe fazer isso, né? Mas a gente vai somar, não, juntar as contribuições de todo mundo, né? Certo? E cada um vai, acho que, crescer nesse negócio aí, certo? Tanto fazendo quanto recebendo, tá? Contribuições. E vamos analisar os vídeos. Então, isso vai ser na outra semana, certo? Esta semana, esta semana inteira, acho que vamos começar na quinta-feira, se eu não me engano, tá? Então, eu não vi bem direito, mas isso é uma parte, a análise dos vídeos, mas a gente já entrou em votação, tá? Então, a gente vai, tipo assim, não sei que dia que é, no dia, nos avisos, no dia, eu marquei lá o dia, né? Que a gente vai contar as visualizações, né? E aí vai dar um bônus. Bônus é bônus, tá? Bônus de nota aí para os mais vistos, certo? Isso é vistos, não é, né? A análise dos vídeos não será feita pelos mais visualizados, e sim pelos vídeos que receberem melhores críticas dos colegas, tá? Certo? A gente vai selecionar meia dúzia, mais ou menos, né? E, eventualmente, eu selecione algum também que eu queria citar alguma coisa, certo? Um feedback. Aí, os vídeos, acho que tem tripla composição a nota, tá? A avaliação dos colegas, né?
a avaliação, autoavaliação que vocês vão fazer, certo? Então, depois que finalizar todo o processo de críticas, de sugestões e tal, aí vocês façam a sua autoavaliação, certo? E eu vou dar outra parte. Se não me engano, metade é minha, 50% meu, 25% é os colegas falarem, certo? Falarem, votarem, né? Eu vou fazer uma enquetezinha de votação, tá? E a minha a enquetezinha de avaliação, a autoavaliação e a minha nota, tá bom? Com os feedbacks, ok? Os vídeos vão ser assim. Isso vai compor 2 pontos. Não. Bom, então, como é que a gente estava falando, né, daqueles 3 componentes, né? Ou pelo menos que vocês estavam levantaram, né? E das BNCCs, lógico. Então, a componente ética. Se der tempo, a gente fala um pouquinho da parte ética, né? Mas é muito complicado, assim como hoje a gente vai falar um pouco de estética, né? Então, estética também é uma coisa complicada, tal, mas menos, não é que é menos complicada, requer menos teoria, me parece, né? Se fosse um curso de design, não, aí teria que ter uns 2 semestres de teoria, mas não é um curso de design, certo? Então, a gente vai dar uma estética mais tranquila. Então, a ética, a gente talvez veja alguma coisa, se der tempo. Como não está no plano de fundo do negócio, né? Então, acho que uma boa regra de comportamento ético, né, pessoal? É aquela coisa do contrato social, né? De que acho que a gente fez o contrato social, mas aí que a IBM sugere, né? Mas basicamente é que a gente vai entrar na prática disso. Todos os comentários, né, que você não gostaria que fizessem a você, não no sentido de detalhe técnico, mas, por exemplo, nossa, que cara parado, né? Nossa, que menina zoada, sei lá. Então, um detalhe assim, né? Um comentário que você não gostaria que fizesse a você não deve fazer para os outros, certo? Porque esse é antiético, né? Então, tudo é a regra de ouro ética, né? Então, aquilo que você não gostaria e não no aspecto técnico, mas no aspecto assim comportamental, né? A ética fala do comportamento. A gente não deve fazer aos outros o que a gente não gostaria que fizessem a nós, certo? Tá bom? Bom, mas não vamos entrar muito nessa parte aí. Se der tempo a gente fala. Dependendo de como acontecer os comentários dos vídeos, a gente entra mais nisso ou não, tá bom? Vamos esperar os comentários dos vídeos. Vamos lá. Então, aqui está na minha tela o de hoje, né? Certo? Que é sobre estética, né? Estética e a criatividade. Né? É um aspecto específico da estética. Né? Bom, mas vamos lá, eu vou falar da aula de hoje, né? Então, a estética, a criatividade e o mundo multimídia, tá bom? Então, a gente começou a introduzir o HTML, formalmente, é um texto multimídia, né? Hipertexto multimídia. HTML é Hypertext Markup, né? Markup Language, linguagem de marcação hipertexto, certo? Vamos lá. Então, sumário da aula de hoje, a gente vai ter um pouco sobre estética, certo? Bem pouquinho, assim, a teoria do negócio. Na verdade, um slide só. A criatividade e a estética da criatividade, tá bom? Depois, acho que um terço da aula vai ficar nisso, depois, um terço não, um pouco mais de um terço vai ficar nisso, depois parte final da aula mais pesada, eu acho que o modelo multimídia de aprendizagem, tá bom? Ok. Então, esse é o plano de hoje, né? Então, vamos ver se a gente consegue uma definição para estética, tá? Então, vou provocar vocês aqui, né? Seria a filosofia do belo? A estética está no âmbito da filosofia, tá, pessoal? Então, mas tem a parte prática da estética. Sim, a prática da estética a prática necessita de uma teoria, tá? Então, o que eu entendo de estético é o que eu pratico, certo? Então, seria a filosofia do belo, pessoal? O que vocês acham? Estou perguntando, né? Está no slide aí, né? Estética seria a filosofia do belo? Todas as contribuições a gente dá bônus, né? Certo? Tudo, porque o chat fica gravado, pessoal, tá? Então vai type aí, tá? Se vale o incentivo, né? Se fosse, acho que sim, mas acho que sim, Estela. Então a próxima pergunta é por quê? Por que, Estela? Dá um exemplo de belo, então. Dá um exemplo de belo, certo?
ou de filosofia do belo, né? Que seria um exemplo de estética nesse sentido aí. Deixa eu pôr óculos, que eu não estou enxergando, tá, pessoal? Acho que pode até ser. Tem definição, depende da definição de belo. Boa, Larissa. Júlia, acho que não, porque belo é relativo. Olha que interessante. Belo é relativo, né? Sim, porque o belo, Jean, sim, porque, porém o belo é uma estrutura pessoal e cultural. Olha o que o Jean está falando. O belo é uma estrutura pessoal e cultural. Boa. Stella, bom, a simetria é um conceito do belo. Simetria é um conceito do belo, é um conceito clássico do belo. Tá? Beleza. Então, os pintores, né? Os artistas plásticos, todo o Rodin, né? Então, das esculturas, né? Simetria é um conceito clássico do belo. Ótimo. Então, simetria é um conceito do belo, tá? E a Júlia acha que não, porque é relativo. Mas ser relativo, por que que ele é ruim? Por que que atrapalha a definição, Júlia? Por que que ser relativo, assim como o Jean falou do cultural, né? Por que que ser cultural, né? É que o belo, Beatriz, é que o belo, de acordo com a filosofia, é o que é útil, não é? Opa. Então, utilidade, né, é um conceito filosófico posterior, tá? Século XVIII, né? Século XVIII, né? São os Dilthey, né? Dilthey é um filósofo inglês, né? Que depois entrou muito nos Estados Unidos, tá? Mas é bem posterior, tá? Belo é bem né? João, sim, se considerarmos a estética como estudo da reflexão sobre o que. Olha, João, você tá. João entrou. O João é kantiano, tá? Kant falava esse negócio aí, tá bom? Que é o estudo, a reflexão, né? Kant falava que era a belo tem que ser científico. Kant falava isso, tá? Que o belo é científico, né? Tem que ter uma ciência do belo, tá? Na verdade, a arte, né? A arte tem uma ciência. Pintar em óleo, né? Bem diferente de pintar pastel, né? É acrílico, né? Ou pintar no pano, bem diferente de pintar no papel, ou na madeira, né? Ou na parede, né? Ou fazer uma escultura de argila não tem nada a ver com fazer uma escultura em mármore, né? Ou fazer uma coisa em madeira não tem nada a ver com fazer uma coisa em aço, nada a ver. Então, é preciso ciência, né? Tecnológica até, certo? É o que a gente está tratando. A gente está tratando de tecnologia, certo? Tá bom. Então, filosofia do belo, né? Vou provocar mais um pouco vocês aí. Seria a filosofia da arte, pessoal? Tá? E outro lado, né? A arte produz só coisas belas. Então, será que a estética é a filosofia do belo ou é a filosofia da arte, pessoal? Eu estou fazendo um X aqui, certo? Um versus aí, né? Adversos, tá bom? Vamos lá. Uma provocação, né? Tá? Então, será que a estética é a filosofia da arte? O que vocês acham? Peguei vocês, né? A beleza da arte depende do contexto maior e da pessoa que vê. Olha, João diz que a arte é maior que a beleza. Não, a beleza da arte é maior do que o belo. É isso que o João está falando, tá? Bom, estamos recolhendo impressões de vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. A arte, a estética é a filosofia da arte e na verdade, né? A arte e o belo estão conectados, estão interligados, elas caminham juntas, pessoal. Beatriz, acho que não, porque a arte não necessariamente segue o padrão de estética. Olha, então a arte não segue o padrão de estética. Então, talvez, né, Beatriz, será que você não está falando da estética bela, né? Larissa, acho que é uma mistura dos dois, pois um oferece o que é visual e outro oferece uma reflexão. Nossa, Larissa, você foi profunda, hein? Você foi profunda, tá? Tá bom. O outro oferece uma reflexão, né? Tá, interessante, muito interessante, né? É, pessoal, cabe pensar no que a Larissa está falando, né? É uma mistura dos dois, pois
a Larissa entra no visual, né? Mas será, né, pessoal? Regina Celli, letare, aleluia. Quem mero isti portare. Canto gregoriano, né? Aleluia. Resurrexi, sicut dixit. Aleluia. Então, será que canto, né? Eu não sei cantar direito, né? Também, minha voz está acabando já hoje. Mas será que eu canto a música, né? O bom professor canta, você viu o vídeo, né? Legal, João. Eu estava provocando isso. Não, não, bom não. O grande professor canta, não é o bom, o grande professor canta. Come maçãs também. Sabe que esses dias não tenho comido maçã porque não tem encontrado maçã no mercado, João? Caramba. E também meus alunos não dão maçã? Caramba, né? Não mandaram nem uma maçãzinha virtual, sabe? Ficou magoou, né? Meus alunos não mandaram nem uma maçãzinha, viu, pessoal? Vocês conhecem algum deles? Boa, João. Mas, pelo amor de Deus, exatamente. Obrigado, obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. A Larissa comentou da reflexão, né? Certo? Obrigado, Estela. A sua maçã tá meio escura, hein? Tá, né? Ela é envenenada. Maçã. Desculpa. Obrigado, Estela. Então, a arte só produz coisas belas, a arte, ou que tipo de arte, né? Tá? Poesia, né? Poesia, conto, o comics, né? O quadrinhos, o grafite, né? Que o Dória, né? O prefeito Dória quis apagar. Não, veja bem, então, a questão de beleza claramente, o belo, né? O belo é uma questão de impressão, tá? Então, acho que já deu para provocar bastante, pelo menos um pouco, vocês, né? A gente poderia ficar essa aula inteira nisso aqui, mas vamos entrar na definição do Suassuna, tá? Que ele deu o curso disso, né? Eu adaptei, tá? Beleza, uma definição, né? Da matéria de estética do Suassuna é a beleza que inclui. Estética é a filosofia da beleza. Então, ele define assim, tá? Estética é a filosofia da beleza. Nem do belo, nem da arte, mas da beleza. E olha só o que ele fala. Beleza que inclui a ciência dela mesma, assim como alguém falou, né? Certo? Não sei se foi o João, foi o Jean, né? Certo? A coisa do pensar, né? Do conhecer. Depois a Laís comentou da reflexão. A ciência dela mesma. Incluindo as coisas amargas. E quando você reflete em você, Hieronymus Bosch, né? Ou Van Gogh no final da vida dele, depois que ele ficou doido, né? Certo? Ou o próprio Dali, né? Tá? Ele sempre foi meio doidinho. Então, ou mesmo o nosso Portinari, tá? Coisas meio diferentes, né? Depois, vocês... recomendo muito, pessoal. Recomendo muito a gente visitar os museus, né? Conhecer os Brecheret, por exemplo, né? O do Empurra-Empurra, certo? A história do Empurra e tal, né? Lá da Ibirapuera, né? Certo? Movimento das bandeiras e tal, né? Que, aliás, é um movimento aos bandeirantes mesmo, né? Monumento aos bandeirantes e tal. Então, a ciência dela mesma, incluindo as coisas amargas, as coisas monstruosas do Bosch, tá? As coisas trágicas do Van Gogh, né? Enfim, todas as categorias de beleza e cânones da arte, ou seja, as referências da arte, tá? E também o belo e a arte. Então, ele incluiu, né? Ele a matéria, né? Então ele incluiu as duas definições anteriores, que eram duas definições que foram variando, tá? Pré-modernismo, modernismo, tá? Né? Então foi variando aí. E aí incluiu as coisas mais arte moderna, tá? Ok? Então, estética é a filosofia da beleza. É a beleza pensada nela mesma e até as coisas mais diferentes, eu diria, né? Amargas, monstruosas, trágicas, tá? E todos os tipos de arte, o belo e a arte em si mesma, tá? Ok? Uma definição mais geral, mas é do Suassuna aí, tá? Ok? Então, pessoal, uma coisa que eu acho que vale a pena, né? Eu esqueci de botar essa referência aqui, né? Mas é bom. Eu sugiro, no mundo hoje em dia multimídia, né?
que vocês vejam o filme A Invenção de Hugo Cabret, né? Quem que assistiu A Invenção de Hugo Cabret? A Invenção de Hugo Cabret? Vou escrever aqui. New message. Assistir. Certo. Então, fala sobre o quê, pessoal? Fala sobre o quê? A invenção. Fala sobre o quê, pessoal? O que vocês acham? Quer dizer, quem assistiu? Aqui, a fotomontagem, ou seja, uma coisa assim, né? Ou parece mais esse aqui, né? Então, a Invenção do Cabret fala dos efeitos especiais no cinema. Na verdade, tem dois trechos interessantes, né? Tudo podia referenciar, né? A Invenção de Hugo Cabret e o diálogo, tá, pessoal? O diálogo de Skywalker. Skywalker com Yoda. Tá? Sobre o que é possível. Então, eu até poderia por aí, mas vocês lembram? Deixa eu pegar uma coisa representativa aqui para vocês. Então, ainda bem que vocês estão longe, senão eu ia cortar vocês, tá, pessoal? Então, o diálogo quando Luke Skywalker tá lá treinando para ser, ele descobriu que ele tem a força, mas aí ele encontrou Yoda para treinar ele, né? E uma hora lá ele tá tentando, o Yoda pede para ele levantar a espaçonave que tá no pântano e ele não consegue. E aí ele fala assim, isso eu não consigo, isso é impossível, tal, né? E o Yoda vai lá e levanta o negócio, né? E fala que é possível, né? Vocês lembram desse diálogo ou não? Alguém tinha pensado nisso? Ou vocês nem viram o Guerra nas Estrelas aí? Não? Lembro, Kiki. Boa, Pedro. Nunca assisti. Olha, eu lembro. Olha que interessante. Por que eu falo disso, né, pessoal? Hugo Cabret é o filme que fala como os primeiros efeitos especiais surgiram no cinema, né? O cinema ainda era mudo, na verdade. Aí, né? Entrou aí nos efeitos especiais, né? Porque a tela do cinema permite fotomontagens, né? Isso aqui são fotomontagens, tá bom? Mas a tela do cinema permite essas brincadeiras aí. Agora, o computador e a computação gráfica permitiram mais coisas. Então, o George Lucas, que foi o diretor de Guerra nas Estrelas, o TG dele, né? Na licenciatura não tem TG, se não me engano, né? Não tem. Tem estágio e tal. Mas na engenharia tem TG. E até lembrei de um aluno que precisa me entregar o TG dele, mas tudo bem. O Jorge Lucas, né? Ele no TG dele, na Califórnia, na Universidade da Califórnia, o filme chama FXK. É sobre efeito especial, no fundo é isso, né? FXK, uma coisa assim, né? Um filme, assim, horrível, no sentido de tecnologia, mas sobre efeito especial, tá? Só que não tinha computador na época que ele se formou, né? Aí veio o IBM, a Apple, veio a IBM com o PC, né? Então, e veio o computador pessoal, né? Aí surgiu Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas foi o primeiro filme já com computação gráfica, efeitos especiais com computador, tá? Hoje em dia, qualquer game é isso, né? É efeito especial direto. FX que o pessoal fala. Mas tudo é possível se você tem imaginação. No fundo, é o que o Yoda fala. O Yoda não fala isso, porque o filme é sobre a força e tal. Mas é o recado que o Lucas quer dar, George Lucas quer dar para as pessoas, né? Através do mundo da computação gráfica, né? A gente consegue fazer qualquer coisa. Né? Lembra do Adriano Suassuna, né? que ele na aula lá no Supremo Tribunal de Justiça, STJ, ele fala da pedrinha, tá? Então ele trouxe Lampião e Maria Bonita para Brasília, né? Ele trouxe de Sergipe os maiores
não deixa de ser uma coisa interessante, né? Os maiores bandidos que o Nordeste, fora da lei, que o Nordeste canta, ele trouxe para o lugar, núcleo da justiça no Brasil, que é o STJ. Não é o STF, né? O STF julga as coisas da Constituição, o STJ julga as coisas da justiça. Então, o órgão máximo da justiça, né? Da justiça geral no Brasil é o STJ, né? O STF julga as coisas da Constituição, tá? Ok? Então, o STJ, onde o Suassuna foi dar aquela palestra, é o órgão máximo da justiça, assim, no geral no Brasil, tá? Toda a justiça. E o Lampião e Maria Bonita foram foragidos, pessoas que eram tidos como bandidos, né? Maiores, e foram mortos e tal. Então, ele trouxe a pedrinha do Lampião e Maria Bonita para o STJ e o pessoal deu risada, tá? Acho que nem se mancou disso, né? Mas é isso, né? Tá? Ele fez essa brincadeira, tá? No mundo real não aconteceria, né? Mas no mundo da imaginação, tranquilo, uma pedrinha fez aquilo. Né? Então, isso aqui é meio Hugo Cabret, tá? Isso aqui é meio Hugo Cabret, né? Aqui seria mais Jorge Lucas, acho que parece, né? Tá? Tem vários filmes aí da saga Star Wars que é meio assim, né? E aqui né? Seria o Jumanji, né? Ok. Bom, então, pessoal, vamos analisar esse quadro aqui. Eu falei que a gente ia analisar esse quadro, um pouco introduzir, né? Então, como eu falei, né? Tem gente que faz tese de mestrado, com certeza, mas doutorado também teve. Pessoal de arte, né? Mas tem artistas que reverenciaram Velázquez, está no Museu do Prado, né? As meninas, tá? As meninas. Então, vamos lá. Velázquez, a princípio, é esse cara aqui, tá? Parece que é ele aqui, né? Mas a cara é esse aqui, tá? Então, é o pintor se colocando no... É o pintor se colocando... Em geral, todos os artistas grandes se colocavam de um jeito, mas Velázquez põe descaradamente ele aqui. Mas a princesa é essa daqui. A figura central do quadro é essa menina aqui. É a princesa, filha do rei, tá? Os reis não estão aqui. Os reis não estão aqui, tá? Esse quadro é um extrato, só que no quadro maior tem um cachorro, tá? Aqui tem uma criada, aqui estão as aias, né? Mas, então, pessoal, os reis não estão aqui. Mas esse aqui é um espelho. Esse aqui é um espelho. Os reis não estão no reflexo do espelho. Não, Estela, não são eles. Não são eles, não. Os reis estão ausentes dessa foto. Achei que fosse. Então eu provoco. Quem está no espelho? O Velázquez, o pintor, está aqui saindo da tela. A princípio é ele, mas a cara é ele aqui, tá? O Velázquez está olhando quem está olhando, a gente olha direto ele, né? Certo? Quem está no espelho aqui no fundo, pessoal? Quem está no espelho? Jean, fala alto, Jean. Fala alto. Abre o microfone e fala, Jean. Pode falar, Jean. Fala alto. Estou sem microfone. Eita, Jean. Que ruim, hein? Lê alguém. Igor, lê o que o Jean escreveu. O Jean falou, é uma representação de quem vê a obra. Quem que está vendo a obra, Igor? Bom, agora nesse momento seria nós. Meu amigo. Velázquez pintou você. Quem falou? Estela. Velázquez te pintou, Estela. Velázquez representou um casal que todos os
todas as pessoas que admiram a obra dele. Estela, você tem que se imaginar. Então, pessoal, eu gostaria que vocês... Essa técnica em literatura chama-se transposição de lugar. Foi o que o Ariano Suassuna fez naquela introdução, trazendo a pedrinha de Sergipe, da morte do lugar onde Lampião e Maria Bonita foram assassinados. Tá? Façam agora, na arte, quem introduziu isso foi Velázquez. Velázquez introduziu na arte o fato do observador estar na obra de arte. Então, você tem que se colocar no quadro. Então, dê uma olhada no quadro agora, tá bom? Assim, rápido. Né? Agora, fechem os olhos, pessoal, e tentem vocês agora, da visão do espelho, você estando no espelho, gira 360 graus do espelho, lá da posição do espelho, onde o autor, o Velázquez, está saindo da porta. Tentem visualizar a sala de brincadeira da princesa. Tentem imaginar as aias. Tentem imaginar o próprio Velázquez pintando. Tentem imaginar o que está acontecendo na corte naquele momento. Tentem imaginar que dia está fazendo. Tentem imaginar a temperatura da roupa, se a roupa está adequada ou não. Tentem imaginar o que era a corte naquele dia. Isso é o que Velázquez fez. Velázquez introduziu o mundo da imaginação na obra de arte. E esse cara, né? Por isso que o Da Vinci, por isso que o Matisse, o Picasso, El Greco falava assim, quem ensinou tudo a gente foi o Velázquez. Tá? Tudo. Né? Dizem que ele foi o mestre de todos os grandes. Por quê? Porque ele introduziu uma coisa que vai além de uma cena, além de uma coisa que eu estou vendo, além de uma realidade concreta. E isso aqui é a primeira máquina do tempo, pessoal. Isso aqui é uma máquina do tempo. Né? Éramos 6 aqui, né? Tá bom? Éramos 6, né? Não precisa ver a novela, nem o livro, né? Nem um conto de José de Alencar, tá bom? Nem um Tolstói da vida do Guerra e Paz, para voltar no século XVI. Né? Esse é o Velázquez. Tá? Bom, então, logicamente, daria para fazer para conhecer, né? Então, se vocês quiserem conhecer, os espanhóis, um amigo meu espanhol falava, que fez uma tese de doutorado sobre outro quadro do Velázquez, que está em Toledo, né? Ele falava que está numa igreja, né? Na Catedral de Toledo, na maior catedral da Espanha, né? Mas não é a maior, não, mas a mais famosa catedral da Espanha é Toledo, e século XII. E o Velázquez tem um quadro lá, A Morte do Conde Orgaz, e ele fez uma tese de doutorado sobre essa um pedaço da tese de doutorado dele falou sobre esse negócio aí, né? E ele falou isso, que Velázquez era conhecido como pintor que pintava o ar. Velázquez pintava o momento, a respiração das pessoas. Captava a sensação das pessoas. Por isso que ele pintava o ar. Pintava o ar. Né? Pense no que ele falou, tá? De doutorado. Vamos lá. Então, saindo do lado mais negro da coisa, né? Apesar de eu ter a minha espada aqui, certo? Então, eu vou introduzir vocês na criatividade, né? Porque a gente falou da estética, falou da imaginação, né? E eu quero perguntar por que eu tenho que limitar a minha liberdade, né, pessoal? Então, essa esquerda aqui é uma provocação, né? Mas legal, os peixinhos aqui, né? Procurando Nemo, que for, vou pular para um lugar, tá muito cheio aqui, vou pular para o meu lugar mais vazio, né? Quero ficar sozinho, tá? Standalone aqui. O problema, né, é essa figura da direita, né? Eu vou para um lugar que não é o meu, ou não estou satisfeito. O problema é que se eu não limito... eu tenho que ter... Será que eu tenho que ter alguns limites na criatividade, né? Será que eu tenho que ter alguns limites na criatividade, né? Então, o que vocês acham, pessoal? É importante
Tô com pouco espaço aqui, queria um lugar mais tranquilo, né? Essa é a figura do azul aqui, né? Mas e de repente, né, a gente, né? Ninguém se arrisca? Tá todo mundo um pouco criativo hoje, é? Tá? Então vamos pensar um pouco, vamos pensar, tá? Vamos avançar aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, o que é criatividade, né? Grandes gênios do mundo literário, artístico, musical, né? Foram muito criativos. A gente fala os artistas, né, os gênios. Vamos ler aqui o Jean. Depende, a criatividade em si, não. Mas se você está fazendo uma obra direcionada como um livro, ou algo mais específico, como uma aula, depende sim, é importante limitar. Então, beleza, Jean, foi um bom exemplo seu. Por exemplo, né, alguém falou assim, mas professor, 7 minutos é muito pouco. Sim, meu amigo, você tem que, meu amigo, minha amiga, você tem que ter um limite, né? Tem um corte aí, senão, né, ninguém aguenta, né? Então, porque eu não mandei um link para vocês de 19 vídeos. Se cada um tivesse feito um vídeo de 15, 16 minutos, cara, eu ia assistir 2 vídeos e acabou, né? 3 no máximo, assim, com muita, né? Tá? Então, duvido muito que as pessoas vão ver mais do que 1 hora de vídeo, tá? Então, logicamente, pode ser que eu terei que ver, mas vocês vão tentar ver o máximo que puderem, né? Mas a ideia é que, para não esgotar a paciência de vocês, né? Tá? Mas também, porque tudo é preciso limitar, tudo. É tempo, recurso, espaço, tá? O sinal, né? O sinal bate, né? Tá? A semana acaba, tá? O ano acaba, né? Tudo bem? Então, o dia fecha, né? Então, desculpa. Mas professor, o que eu vou fazer? O dia fechou. Então, né? Tudo bem que o horário estava errado, né? Mas é preciso limitar, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, citei o caso do Drummond, né? Citei o Leonardo da Vinci, botei a Gioconda aí. Michelangelo, a gente comentou um pouquinho da Capela Sistina, certo? O Juízo Final, né? A Criação, né? Famosos. Villa-Lobos, que é reconhecido pela música clássica Aquianas, né? Brasileira no mundo inteiro, tal, né? Dante Alighieri, né? Um clássico, né? Divina Comédia. Tchau, em esperança, a voz te entrar, né? Deixai toda a esperança a voz que entrar, certo? A porta do inferno, tá? Porta do inferno. Deixai. Vamos ver o Tom Jobim aqui, pessoal? Vamos ver um pouco o Tom Jobim aqui. É um caco de vidro, é a vida, é o som, é a noite, é a morte, é uma solidão, peroba do campo, é o pó da madeira, é uma tinta pereira, é madeira de vento, é um mistério profundo, é o queiro que queira, é o vento ventando, é a madeira, é a pequena festa da comida, é a chuva escura, essa ribeira das águas de março é o fim da canseira, é o chão, é a mastradeira, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é um sonho do fim do caminho, no rosto resposto, sozinho, é um estrepe, é um véu, é uma ponta, é um pingo, é uma é um gesto, é o contato brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha tempero, é o fim da tocada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro de sala, é a lã, é um passo, é uma ponte, é um céu, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as
as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é um fim do caminho, é um resto, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sonho, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre de santo. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, resto, coco, vinho, água, hidro, colo, norte, asa, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Banana, mais uma ziza, as almas minha, asa bebê, Show. Águas de Março, pessoal, é tida como a canção mais genial do Jobim, né? Certo? E isso sim tem várias teses de mestrado e doutorado, tá? Mas, acima de tudo, né, pessoal, acho que é importante a gente conhecer a genialidade das pessoas, né? Quem dizia que Tom Jobim era um gênio, né? Frank Sinatra, né? Frank Sinatra cantava, né? Tom Jobim compôs essa música porque ele não sabia cantar, né? Então ele compôs uma música que pudesse que ele... A Elis Regina, sim, é, né? A maior cantora aí da época, talvez de todos os tempos do Brasil, uma das maiores, mas ele não sabia cantar, então ele fez uma música, a Maestro Jobim, que ele pudesse cantar e fosse boa, né? E ficou, né, boníssima, né? Certo? Então, alguns dizem que representa o Brasil, né? O brasileiro, tá? Bom, o Brasil na época de Tom Jobim, né? O verão, então, tá bom? Bom, então, mas vamos lá, criatividade aí, eu preciso ser um gênio? Precisamos? Só os gênios? Vocês foram criativos nas aulas de vocês agora, pessoal? O que vocês acharam? Vocês foram criativos nas aulas de vocês? Que vocês deram nas videoaulas? Eu estou colocando aqui, né, pessoal? Essa é a pegada da aula aqui, né, de hoje. Então, estamos refletindo na estética, né? Ela trata da beleza, né, certo? Filosofia da beleza. Então, estamos pensando, né? Filosofar é pensar um pouquinho, certo? A beleza, né? E nós podemos. Então, o que eu queria dizer para vocês, eu queria responder com vocês, como professor da Federal, né? Tá? Nós podemos, né? Ser criativos, tá bom? Então, esse conceito que a gente vai abrir agora, né? Esse é o Lopes de Quintas, tá? Então, eu tenho aqui um texto, referenciei aí, mas essa aula eu tive ao vivo com ele. Ele foi na USP, tá? Em um ano aí, não lembro quando, mas eu estive presencialmente com ele, tá? É um professor acho que ele faleceu. Acho que faleceu. 2017, talvez? Bom, não sei. Mas ele é professor da Espanha, né, da Complutense de Madrid. Tido como talvez um dos maiores oradores do mundo, né? Tá? Mas ele deu essa palestra lá. Uma das coisas da palestra é isso daqui, estética da criatividade. Criar não é apenas fazer originalmente. Então, o que né, Tom Jobim, o Da Vinci, Michelangelo, foi uma coisa original, tá? Então, original acho que é para poucos. De fato, se é muito original, tem que ser gênio, mas original é para poucos, tá? Para a maioria das pessoas, basta fazer originalmente para si mesmo. Olha o conceito que o Lopes de Quintas está querendo passar para a gente, tá, pessoal? Ele quer que a gente signifique algo para nós mesmos. Só os gênios são criativos? Ah, não, foi eu que provoquei, né? Basta dar o significado para cada um de nós. Lembra do Eurekazinho, né? Então, é preciso que cada um de nós, na introdução ou na proposta do Lopes de Quintas, na estética da criatividade, que a gente crie significado. Tudo bem? Criar significado para as coisas, né? Então, pessoal, se você, né, tem um instrumentinho qualquer,
E esse instrumentinho qualquer te ajuda a algum significado? Te traz algum significado? Tá? Seja ele, né? Ou o meu Pikachuzinho aqui, né? Tem algum significado, né? Eu já expliquei por que eu gosto do Pikachu? Acho que não expliquei, né? Eu gosto do Pikachu por dois motivos, né? Primeiro, porque ele é bem legal, né? Bem fácil de desenhar. Então, o Pikachu, qualquer coisinha aqui você desenha, né? Mas ele fala sempre a mesma coisa. Então, só que ele fala a mesma coisa de forma diferente. E tem um significado diferente. Então, Pikachu, né? Todo Pokémon é assim, na verdade. Todo Pokémon fala só o nome dele e dependendo de como ele fala o nome dele, né? Significa uma coisa diferente, mas é sempre a mesma coisa. Então, vários significados para mesmas palavras, mesmos signos, mas com forma diferente de expressão, tá? E acima de tudo, ele é elétrico. Ele é elétrico, então, no caso do Pikachu, ele é elétrico, né? E ele é amiguinho do Ash, tá? Ok? Então, eu gosto do Pikachu por esses três motivos, né? Tá? Faz a mesma coisa, de jeito diferente, e ele é elétrico, tá? Bom, mas esse é o meu significado. Agora, será que a gente consegue dar significado para as coisas que a gente faz? Quando a gente consegue, Lopes de Quintas fala que isso chama-se quando eu consigo dar significado para as coisas que eu faço. Para mim. Eu tenho que fazer alguma coisa originária para mim. Então, atualmente, tem vários programas aí de culinária, mas eu tenho um colega aí que está nos Estados Unidos, está trabalhando lá de pesquisador, doutor lá, tá, né? Então, ele falou que ele não cozinhava nada, nada. Então, ele falou que lá a comida era muito ruim, né? Ele, com essa coisa da pandemia, ele começou a ir nos supermercados comprar ingredientes e começou a assistir vídeo no YouTube. E agora ele cozinha bem pra caramba. Ele falou assim, nossa, agora eu peguei gosto. Então, eu aprendi a fazer coisas para mim e são coisas gostosas, né? Então, a necessidade fez a criatividade, né? Tá bom? Bom, ok. Então, Lopes de Quintas fala isso. Isso aqui, esse conceito aqui, tá em algum lugar a referência, tá? Eu queria entrar com essa daqui, tá? Pra gente, esse Olivier Molini é o professor da Genebra, né? Genebra, tá? Então, ele da Politécnica de Genebra, tá? Na verdade, a Universidade de Genebra e ele acho que ele tá ligado com a Politécnica, tá? Com a engenharia, né? Mas ele trata de professores, igual eu. Ele tá ligado à Faculdade de Tecnologia lá, mas ele forma professores. Então, eu estou na engenharia e estou formando vocês, tá? Espero que vocês sejam professores na frente. Espero que esse investimento renda, né? Mas vamos lá. Teoria dos passos para a tecnologia e pedagogia, tá? Então, a gente... quem que falou da utilidade, né? Quem que falou da utilidade no começo? Quem que falou da utilidade? Quem que falou da utilidade, pessoal? Foi a Beatriz. Então, ó, o professor Molini fala isso, tá? Também eu peguei ele aqui no Brasil. Uma vez que ele veio no Brasil. Usando tecnologia. Então, são 5 passos. Vamos lá. Primeiro, vencer a resistência à novidade. Professor, mas esse negócio de editar vídeo aí, eu tremo, eu não sei falar direito, a câmera é ruim, né? Eu não tenho uma câmera boa, o som é ruim, minha sala é escura. Então, você tem que você tem que vencer a resistência. Segundo, conhecer o básico da técnica. Então, poxa, essa câmera é ruim, mas será que não tem um jeito de usar o flash, de você colocar uma luz diferente, abrir a janela, né, um quarto diferente, fazer lá na varanda, né? Na cozinha, que é mais caro, várias pessoas na cozinha, deve ser por causa da luz da cozinha, tá? Depois o editor, né, o Shotcut, o que for, o OBS, ok? Conhecer o básico da técnica, gastar um tempo de aprendizagem, né? Curva de aprendizagem. Depois, fazer algo pessoal. Mas professor, eu fui obrigado. Se eu não faço, o senhor não ia me dar 2 pontos. Sim, mas vocês têm que, né? Professor, né? Professor, vamos voltar ao Quintas, né? A gente tem que dar um significado para as coisas. Não é que tem que dar. Eu sugiro que vocês deem. Não tem problema que a gente faça as coisas porque tem que fazer, tá? Não tem problema. Acho que as pessoas que são bem, estão acostumadas a um programa, a um script, né? A uma função, né?
Eu tinha amigos, né? Isso é milênio passado, né? Nossa, eu quero formar na engenharia, e quero formar na Poli, né? E quero trabalhar num banco, né? Por quê, né? Falava, né? Não, porque eu quero trabalhar de terno e gravata e ter lá o ar-condicionado, aquele lugar bonitão lá e tal, né? Tá bom, né? Então o cara quer ser engenheiro para trabalhar num banco. Tá bom, então, engenharia elétrica. Mas então, esse deu significado para aquilo, né? Tá? Então, a gente tem que procurar dar significado para o que a gente faz. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um vídeo, sim, mas eu tenho como target fazer o vídeo, mas eu quero fazer o vídeo. Eu quero crescer fazendo vídeo. Eu quero me incorporar no vídeo. Tá? A gente vai, hoje não vai dar tempo, né? A gente vai falar um pouco mais disso, mas aí provavelmente vou usar o Círculo do Soleil, tá? Para falar essa coisa de incorporar, né? Incorporar. Depois, 3, fazer algo pessoal, essa coisa do tomar como próprio, né? 4, usar para algo. Ah, mas professor, essa aula que eu dei aí, né, que o senhor mandou eu fazer das habilidades, acho que eu não vou usar para nada. Então, mas use, visualize com seus amigos, peça seus parentes, peçam para eles tirar sarro de você, né, entendeu? Então, use para algo, mas no sentido, não no sentido de ganhar dinheiro, no sentido de vender não, se exibir, né? Mas eu queria sugiro que vocês, nas coisas que vocês criam, sejam livres, tá? Eu tenho amigos que, esses são amigos mesmo, que, por exemplo, fazem, na verdade eu sou mais amigo do pai dele, mas tudo bem, mas sou amigo dele também. Ele tem uma empresa de arte, design, que ele faz as letras para comercial. E faz as letras das novelas da Globo, Éramos 6, tá? Sabe essas letras, todas das novelas aí, né? É ele que faz, tá? Então, cara aí. Então, mas ele comentou comigo que aquilo que ele mais lhe deu satisfação ano passado, ou faz 2 anos, acho que faz 2 anos, tá? Foi quando ele fez uma brincadeira, que ele tava assim, tédio total, né? Ele designer, né? Então ele fez lá uma brincadeira nossa, porque era 300 anos de Aparecida, e ele fez lá uma coisa com a Nossa Senhora, assim, e postou na internet. E o pessoal de Aparecida lá, que é um pessoal super profissional do santuário, né? Gostou e fez e usou isso para a campanha dos 300 anos da Aparecida, tá? Então, mas ele fez porque ele queria fazer alguma coisa que era 300 anos de Aparecida, sei lá, ele tinha devoção à Nossa Aparecida, foi lá e fez, e aquilo, ele ganhou dinheirão, né? Ou ganhou dinheiro. Mas ele fez porque quis, ele estava uma coisa assim que ele queria demonstrar, ficou muito legal, né? Então não foi nem encomendado, mas depois ganhou um bom dinheiro. Mas use para algo no sentido de seu. Né? Então é como se eu uso para você, tá? O vídeo, o que for, né? A página pessoal que vocês vão fazer, tá? E 5, criticar. Criticar é uma passagem, pessoal, que é preciso sair, né? A gente vai entrar na fase de crítica, tá? Vocês já devem estar se criticando, tá? Então, podia ter feito assim, mas é bom distanciar um pouquinho e ver com mais calma. Então, por isso que é bom receber o feedback dos outros, né? Mas, 5 passagens. Vamos voltar só ao Quintas? O Quintas fala de não precisa fazer algo original, é preciso que eu faça original para mim, né? E dar um significado. O Molin fala, vencer a resistência à novidade, conhecer o básico da técnica, fazer algo pessoal, né? Ou seja, por isso, né? Coloquem sempre vocês. Mas eu tenho vergonha. Não, pessoal. Tem que perder a vergonha. Porque se você não coloca você naquilo, se você tem medo de se colocar lá, se mostrar, não é pessoal. Deixa eu ver se vocês... Eu vou só deixar isso aí, né? Você tem que se colocar lá para ser pessoal, sabe? Tem que ter sua marca lá. Tem que ser alguma coisa, sua assinatura. Não coloque só um PowerPoint, uma letra cursiva do PowerPoint aí e tal, né? É muito pouco. Não quero dizer que é muito pouco, porque essas coisas aqui são de outros. Dá para perceber que, por mais que eu crie as letras, é de outros. Coloque, se você pode pôr um vídeo e bota você, é melhor. Por quê? Porque é teu, né? Por isso que eu gosto de pôr o Pikachu, né? Certo? Porque pelo menos o Pikachu tudo bem, não é meu.
mas eu que faço essa associação, tá? Então, né? Tudo bem? Depois, esse daqui não é do Molin, né? Esse aqui é o do Vygotsky, mas eu tô trazendo para vocês, né? Na hora que você critica, aí você mesmo começa a minhocar você, tá? E autoconfigura ou auto-repagina, sem precisar fazer de novo, mas no sentido de trazer aquilo, algo não existencial, mas pensa no estético, pensa no ético, tá? Ok? Se possível, no empático também, né? Nos três aí, mas instrumento psicológico, tá? Que tenta fazer de tudo que você faça no sentido de criativo, que você consiga configurar algo como instrumento psicológico, tá bom? Então, estou seguindo o Quintás agora, né, pessoal? O Quintás acho que dá 3 passos aqui, né? Então, a primeira coisa que ele fala é que é preciso contemplar, admirar-se. A gente, né, tem que voltar a ser criança, né? A criança, quando vê um feijãozinho diferente, né? Quando vê uma bolinha pingando, um cachorro diferente, latido de um cachorro, tal, né? Então, é preciso parar para contemplar. Esse aqui é uma paisagem bem bonita, certo? De algum lugar frio, né? Que aqui tem neve. E aqui do lado, foi um trabalho que foi uma professora, é uma supervisora de ensino, tá? Para quem não sabe o que é uma supervisora de ensino, né? Supervisora de ensino é quem manda em tudo. Supervisor de ensino é que manda em tudo. A supervisor de ensino manda na escola. Mas quem manda na escola é a diretora. Não. Quem manda na escola é a supervisora de ensino, porque a diretora faz o que... É que faz, mas a supervisora de ensino, ela fecha a escola, se quiser, tá? Então, a supervisora de ensino manda na escola, tá? Então, mas ela fez uma brincadeira com canudinho, né? Canudinho e um papel sulfite, fez um gol aqui e tal, né? Então, eu achei super legal. Ela fez aqui em 15 minutos. Era um trabalho de atividade daqui na Federal, mas ela fez aí, achei super legal, tá? É preciso... Uau, que legal, né? Ficou legal pra caramba. Fica legal pra caramba esse negócio aí, tá? Bom, segundo passo. Estou seguindo o Quintás. Conectar-se. Então, pessoal, esse lado empático, né? Mas o Quintás não usa essa terminologia, mas resgatando o que a gente vem falando, é sempre possível conectar-se com, tá? Pega o Velázquez, que lá no século XVI, né, começo do século XVI, ou 1400, acho que talvez 15, final de 15, eu não sei bem quanto que é a obra dele, tá? Mas é bem prematuro, né? Então ele conectou, né? Tanto é que os gênios, nossa, né? Esse cara é o cara, né? Então, seja numa brincadeira de comer a pizza aí, tá? Seja numa tarefa mais formal, né? Certo? Que tem que encaixar tudo certinho, tá? Seja numa brincadeira aqui, mas que acho que essa brincadeira tem muito a ver, porque esse aqui é o Circo du Soleil, tá? Esse último aqui é o Circo du Soleil, tá? Circo du Soleil, ele fala, os diretores artísticos falam o seguinte, né? Aqui os grandes artistas, os grandes atletas, os grandes ginastas, eles têm que aprender a trabalhar com os outros. O show não é só deles. Isso então é mais nessa linha aqui, tá? E mesmo que for uma bagunça assim, toda doida, né? Samba do... aqui, né? Dos macacos aqui, tá bom? Então o que é esse negócio aqui? Conectar-se, tá? Na verdade, pessoal, o João comentou aqui do professor ótimo, né? O grande professor Canta, né? Existe uma linha de formação de pessoas, na verdade, de pessoas sem confiança, né? Pessoas sem confiança, como é que elas adquirem confiança? Uma linha de tratamento delas é cantar. Karaokê, pessoal. Karaokê, né? Cantar em público, né? E, se possível, sozinho. Se não, acompanhado aqui, né? Certo? Mas depois, na medida do possível, na medida que a pessoa vai ganhando confiança, cantar em público sozinho, tá? Okay? Então, eu até falei que, dependendo de como eu vi o vídeo aí, eu vou sugerir, né? Que a gente faça algumas sessões disso, tá? Eu já usei essa tecnologia, essa metodologia. E aqui, né?
final do que o Quintas fala, criatividade na aula para fazer uma ponte de relação, tá? Então aqui seja indo, deixar os alunos irem na lousa é muito legal, pessoal. A gente não tem lousa aqui, né? Mas é legal mesmo que a gente consiga que os alunos, com a letra deles, sabe? Né? Com as dificuldades de deixarem lousa. Vocês, eu deixei como sugestão, né? A chinesinha, nenhum a menos, tá? Ela deixa as crianças, quer dizer, ela não deixa, mas depois ela deixa as crianças irem na lousa, muito show de bola, tá? Uma tutoria, né? Você vai lá e senta do lado, essa postura. Aqui a professora tá, né? Cativando o olhar, assim, olhando. Aqui o professor está sentado do lado, né? E folheando o livro com. Então, sabe que esse jeito, essa estética criativa, cada um tem que achar também, pessoal? Por isso, pessoal, vai uma crítica ou um feedback que eu dei, né? Quando alguém fala assim, nossa, mas eu queria me conectar com todos, né? Ótimo. Depois de 20 anos, né? Mas primeiro tem que conectar um por um, entendeu? Então precisa escolher um público. Porque esse jeito de fazer com alguém de 9 anos é diferente de quando, né? É tímido, tá? Menino tímido de 8. Diferente da menina menor aqui, deve ter uns 7, 6, tá? Ok? E o professor aqui, né? Fazendo Give Me 5, certo? E diferente de adolescente total. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, mas são, né? Esse aqui na curva de desempenho, né? Esse mais embaixo, esse aqui mais em cima, e esse aqui bem em cima, tá? Esse aqui tá bem em cima, né? Desempenho de abertura, né? Lembra do Private Speech do Vygotsky, né? Essa menina aqui tá super, né? Super lá em cima. E aqui o professor, né? Conectando com os alunos de ensino médio, tá? Então, outra tecnologia bem diferente, tá? De empatia, bem diferente, tá? Então, é preciso ser criativo para chegar dar esse salto, essa ponte, né? Bem diferente, não tem nada a ver uma com a outra, tá? Ok. Então, vou finalizar essa parte aqui, essa aula, né? Acho que são os últimos slides. A gente falou da definição de estética, ou da estética de criatividade, né? Que vocês fizeram os vídeos, né? Acho que vocês já se introduziram aqui, né? Mas o que eu vou falar agora, né, pessoal? Esse aqui é um modelo de 2000, mais ou menos, 2005, tá aqui. A parte multimídia na tecnologia, ela bombou com o iPhone, tá? O iPhone, 2009, 2007. Mas com os celulares Android, smartphones, 2009, 2010, aí ela bombou, né? Então, mas esse modelo já existia para coisas de apresentação, PowerPoint, mas agora ela é uma realidade bem mais palpável, né? Bem mais próxima. Vamos lá. Isso aqui é da Califórnia, né? Professor Robert Meyer, tá? Então, o que é uma coisa multimídia? No mínimo, pessoal, no mínimo né? Multimeios, no mínimo 2. Então, na verdade, eu vou falar dos mais importantes. Primeiro a imagem e depois a fala. Nesse nosso mundo, né, que a gente está nessa nossa realidade, as imagens estão muito difíceis. A gente está restrito aqui às imagens do PowerPoint, da tela, né? Que são muito fracas. Lógico, se eu tivesse mais tempo, né? Vocês viram o tempo que demora para vocês fazerem um videozinho de 7 minutos. Espero que vocês considerem o fato, puxa, professor, não tem tempo. Eu estou dando 3 matérias, né? Certo? Então, eu tenho que editar e subir no YouTube, né? Depois, né? Depois tem que preparar a outra aula. Então, não tá fácil pra gente. Então, mas no pouquíssimo tempo que a gente tem, 1 hora, 2 horas, a gente faz o que pode, né? Mas não dá para fazer um vídeo legal em 1 hora, né? Não dá, né? Então, vamos lá. Ou qualquer coisa multimídia em 1 hora, 2 horas. Não dá, né? Então, eu tinha um professor de química, deixa eu só fazer um parênteses, né? Professor de química lá na USP, tá? A aula dele era muito legal. Muito legal. Muito, assim, ele fazia... Era uma aula teórica, não era professor de laboratório, professor de... Ele faleceu, né? Ai, como é que ele chamava? Daqui a pouco eu lembro. Então, ele faleceu. Ele cuidava da FUVEST, né? E FUVEST é a fundação que cuida do vestibular da USP. Pelo menos cuidava, né?
e ele... a fama das aulas era tão grande que a gente fala, professor, você não vai dar essa aula? A gente nunca teve, mas como rolava, né? Você não vai dar essa aula? Aí ele falava assim, puxa, pessoal, esse semestre aqui, esse ano tá difícil. Aí ele falava assim, essa parte da aula de 15 minutos, essa parte da aula de 15 minutos, demora 8 horas para preparar. Aí eu assustei, né? Falei, nossa, 15 minutos de aula demora 8 horas? E era, tenho certeza que eu demoraria 40 horas, né? Ele, que era um doutor em química, demorava 8 horas, né? Mas eu, na minha habilidade de química, né? Desabilidade, né? Eu demoraria 40 horas, né? Então, mas eu assustei, né? Quando ele falou isso. Saudoso, né? Mas vamos lá. As imagens, né? Que entram, né? Pelo sensor óptico, né? Que é o olho, a vista, os olhos, né? Os dois olhos, né? A visão estéreo. Essas são as mais importantes, né? Então, o mais grosso aqui. Em segundo lugar, está a fala, ou as palavras escritas aqui, né? Tem um texto, certo? Se a gente entende a linguagem, né? Estou falando em português aqui, né? Então, eu escrevi em português. Então, a fala, no caso aqui do texto, ela também entra pelos olhos. Eu poderia passar o slide aqui, né? Certo? Então, e além de você falar, ouvir, né? Pegar pelos dois canais, duas orelhas, né? Direita e esquerda. Isso é outra coisa que na internet não tem, né? Se o professor movimenta, os alunos vão acompanhando com os olhos e vai virando a cabeça para ouvir melhor, né? Isso aqui é uma tecnologia de aula importante, tá? Deslocar-se na sala, tal, mudar o tom, ir para frente e para trás, sabe? Tem essa coisa muito interessante na aula, mas aqui a gente está super restrito, né? Então, olhos e ouvidos são dois caminhos importantes para a coisa multimídia, né? Então, a imagem e o som ou as palavras. No caso das palavras, ela entra pela imagem, tá bom? E aí, pessoal, né? Os olhos, tá? Essa parte que está em azul, que eu esqueci de comentar, chama memória sensorial. Então, a gente tem memória. Os olhos, a vista tem uma memória das imagens que aparecem e os ouvidos têm uma memória dos sons que aparecem, tá? Memória sensorial, memória sensitiva, a gente fala, tá bom? No cérebro, já entrou aqui, né? Começou o processamento, aqui chama córtex visual, que chama córtex auditivo, tá? Inferiores, os dois inferiores. Os olhos, os dois olhos, direita e esquerda, né? Então, caminham cruzados aqui dentro. As duas orelhas também caminham cruzadas aqui dentro. Por que vocês acham? Eles cruzam, tá? O som do orelha direita vai para o córtex auditivo esquerdo e o som da esquerda vai para o córtex auditivo direito. E o olho também. Por que vocês acham que é cruzada, pessoal? E a gente tem uma cabeça dura. Cabeça dura. Por que vocês acham que o caminho é cruzado, pessoal? Estão aí, né? Estão aí. Hã? Ninguém fala? Chutem aí, pessoal. Por que o caminho é cruzado, pessoal? O olho direito enxerga direto para o cérebro esquerdo. E o olho esquerdo enxerga direto para o cérebro direito. E o ouvido também é cruzado também. Sabe por que dois, né? Porque tem dois olhos e dois ouvidos? Você sabe por quê? Você sabe por que são dois? Porque se complementam. Boa, Beatriz. Tá bom. Em que sentido? Em que sentido? Não estou enxergando, eu vou virar. Pescoço vira, né? Tá? Vou responder para você, pessoal. Né? A chamada audição e a visão estéreo, tá? Os olhos, por exemplo, permitem que temos visão periférica. Não só periférica, Jean, estéreo. O 3D. Atualmente, a gente chama de 3D, tá? Mas antigamente não existia essa palavra. 3D não existia. Tanto é que tá uma propaganda aí da Peugeot, se não me engano, né? 3D. O que é 3D, né? O 3D é o estéreo, né? Estéreo é tudo. Estéreo. Né? Significa em grego, tá? Significa em grego tudo. Estéreo é tudo. Então, com dois olhos e com dois ouvidos, eu ouço tudo, né? Em volta, surround, né?
E com dois olhos, eu vejo tudo. Na verdade, tudo na minha frente. Aí você tem que virar o pescoço, tá? Para ver, né? Mas é a ideia do estéreo, tá? Estéreo. Mas é que eu dou essa aula, na engenharia eu dou essa aula, tá? Eu sou da área de multimídia, né? Mas então, pessoal, as imagens nos olhos compõem a imagem tridimensional e os sons nos dois ouvidos, no cérebro, o sistema neuronal combina o chamado som ambiente, som de tudo, né? Som ambiente não é um nome bom, mas seria o som estéreo, né? O som de tudo, tá? Então, e é o sistema neuronal, córtex auditivo e córtex visual, né? E a Júlia tá ótimo. Então, se você bate a cabeça, né? Você bate a cabeça é dura, tá? Mas então, o lado direito, ele fica protegido porque ele tá, o processamento dele, o sensor, o microfone, tá no lado, tá aqui. Mas o processamento, você dá uma mexidinha nele, já conserta, tá? Então, o processamento do lado esquerdo, do ouvido direito, tá no esquerdo. E o processamento do ouvido esquerdo tá no direito. Eles estão protegidos. Estão protegidos, pessoal. Tá? Ele é cruzado para proteger, tá? Para que o sensor e o processamento sejam em hemisférios separados. E quem protege isso? A nossa cabeça dura, tá? Porque se tem uma cabeça dura, por quê? Porque ela proteger essa parte importante do processamento, audiovisual. Tá bom? Mas vamos voltar aqui, pessoal. E já estamos acabando a aula, né? Então, as imagens compõem a figura, né? As imagens compõem a percepção do ambiente óptico, né? Total. E o som compõe o estéreo total, os dois ouvidos. Bem? Então, opa. Esse daí, pessoal, isso é memória temporária, ou memória de trabalho. A memória de trabalho, né, é isso daí. É uma composição das duas, certo? E a memória, na hora que você fecha os olhos, né, ou descansa, na hora que você começa a descansar, ou começa a pensar, na verdade, tá? Perdão, aqui. Imagens e som são conectados. Então, você ouve um som e já imagina uma imagem. Você vê uma imagem e já imagina um som. E já sonoriza um som. Então, olha só. Você vê uma imagem, você ouve um som e imagina uma imagem. E você ouve um som e já imagina, já faz uma foto daquilo. Tá? Então, os dois se cruzam. Ok? Então, córtex cerebral, ele faz um modelo visual daquela imagem, chama mais ou menos uma figura de arame. E o córtex auditivo faz um modelo verbal daquilo. Então, isso é uma palavra, isso é um cachorro, tá? Então, começa a fazer uma modelagem desse negócio aí, tá? E na junção desses dois, ocorre uma integração. Isso daqui chama-se percepção. Ah, não tá aqui. Então, isso daqui, essa integração aqui, chama-se percepção. Então, na hora que junta som e imagem, no modelo, é uma percepção. E, pessoal, a integração dos dois, aí você faz uma codificação. Lembram, né? Lembra dos esquemas de Piaget? Ou dos modelos mentais que a gente pediu para vocês fazerem? Tá? Então, na hora que você faz uma construção, aquilo que você está vendo e ouvindo, tá? Está compreendendo, na verdade, você está memorizando. Os neurocientistas falam que precisa dormir. Quando você codifica a memória temporária, quando é que ela entra na memória de longo prazo? Dormindo, tá? Então, não é acordado que você faz, é no sono, tá? No sono, você codifica da memória temporária, audiovisual, para as coisas dos seus esquemas, dos seus modelos, tá? Memória de longo prazo. Aí o pessoal botei de cinza, porque alguns falam que a memória massa cinzenta é escura, inclusive. Tá? Mas não acabou ainda não. Aí, pessoal, não basta eu poder codificar, eu preciso, isso para se chama codificação.
eu preciso... quem trabalhou muito nisso foi Freud, tá? Freud é que falava que o sonho ajudava a codificar esse negócio aí. A recuperação disso é importante. O pessoal fala hoje em dia, né? Que o mal de Alzheimer está aqui. Que a pessoa codificou, mas não consegue recuperar, fica perdido. O link de recuperação está perdido, tá? Muita gente fala, a pesquisa grande aí, fala que não é que a pessoa esqueceu, é que ela codificou, mas não consegue recuperar. A flechinha de volta tá difícil, os neurônios de volta estão estragados, tá? Ok? Esse é o modelo multimídia de aprendizagem. Por que eu quis mostrar isso, pessoal? Porque é muito importante o professor saber desse negócio aqui. Porque senão a gente fala, então mostra imagem, então texto, então não dá, pessoal. Precisa fazer as coisas juntas, tá? Uma coisa junta, né? Coisa junta. E aqui, pessoal, é mais ou menos a codificação, a quantidade de informação que vem por todos os sentidos. Então, vamos lá. A visão, né? Canal visual, ele tem 83% das informações em geral. E ele consome quase 30% de todos os neurônios que a gente tem no sistema nervoso nosso, central. A audição, a informação auditiva, ela tem média, né? 11% das informações, né? E ela consome 2%. Então, esses dois, visão e audição, imagens e sons, eles são 94% da informação. E consome 32% dos neurônios sensitivos. Não neurônios aqui processamento, neurônios de captação, tá bom? Córtex, né? Olfato 3,5%, tato 1,5%, paladar 1%. Então, isso aqui está dando 6%, tá? Os outros que faltam aqui. E consomem 8% dos neurônios sensitivos, tá bom? Então, é importante no nosso modelo multimídia trabalhar nos dois primeiros. Essencialmente nos dois primeiros, tá? Visual e auditivo. Nessa ordem, visual e auditivo. Tá bom? E qual que é o pulo do gato, pessoal? O pulo do gato está aqui. Isso aqui isso é neurociência, que já é tudo neurociência, tá? Então, em média, a gente só retém 7 informações num dado momento. Então, a gente passou aqui 1 hora e pouco, né? Falei algumas coisas aí. Em média, ficou assim, mais ou menos 2. Então, tem gente que pegou 5 coisas, tem gente que pegou 9 coisas, tem gente que, né? E isso é onde? Na memória de trabalho, memória temporária. Por mais que a pessoa se esforce, pule, né? 7 é mais ou menos 2. Então, quem ficou só no 5, tá bom, né? Tá bom. Quem ficou no 9, ótimo. Mas memória temporária. Se né, ou se vocês não trabalharem para codificar e depois resgatar, tudo que vocês viram hoje vai se perder. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas não é possível que eu falei na aula, a gente fez exercício, e eles não entenderam, não era que entenderam, ficou na memória de trabalho, na memória temporária, e não entrou na memória de longo prazo. Não codificou. Quem não codifica não resgata, tá? É preciso, como professores, a gente... Então, onde que é o final dessa aula aqui, pessoal? A estética entra aí. É preciso impressionar as pessoas, admirar as pessoas. É preciso que as pessoas, né? Caramba, né? Sonhem com o que vocês façam. Sonhem com o que vocês mostrem. Sonhem com o que vocês falam. Sonhem com o que vocês os desafiem. Se o aluno não sonhar, se o aluno não for dormir com alguma coisa dessa memória de trabalho aqui, dessas 7 a mais ou menos 2, né? Vamos pegar a rabeira de baixo, né? 5, não vai ficar nada, pessoal. Não vai ficar nada. Por quê? Porque a memória de trabalho, ela vai apagar quando ela fechar, quando você desligar o computador, né? Fechar o notebook, vai desligar. É normal. A memória de trabalho, né? Fechou o notebook, né? Tá? Então, só no sonho é que acontece isso. Não só, tá? Trauma faz isso, pressão faz isso, medo faz isso, mas que tal a gente trabalhar numa coisa mais suave, né, tá? A gente vai falar das emoções em outro dia. Né? Emoções a gente vai falar especificamente das emoções, né? Mas a gente está falando aqui da beleza. A estética da criatividade é a beleza, né? A beleza que vocês consigam dar significado. Então, antes de falar dessa referência, pessoal, então,
não consegue dar significado que não encontrou para si mesmo. Eu tenho trabalhado nessa, é uma hipótese, né? Mas eu tenho vivido isso e tenho ensinado os professores a fazerem isso, né? Por mais que o professor seja apaixonado por uma coisa, tal, né? Mas não pode ser um apaixonado no sentido externo, né? Eu tenho que dar significado para mim pessoal, né? Vocês fizeram vários vídeos, vocês fizeram várias coisas, mas é preciso mais, é preciso ter um significado estético, pessoal. Eu tenho que encontrar beleza aí, no sentido do que eu falei hoje, tá? No sentido do que eu falei hoje. E eu preciso fazer isso uma coisa psicológica, instrumento psicológico para mim criar criar significado nisso, tá bom? As referências que eu usei hoje, pessoal. Aqui está o Meyer, né, é um livro, né, capítulo dele, 3 do Teoria de Cognição, Multimídia. Ele faz dá alguns exemplos em sala de aula, inclusive, revisitando aqui. Eu usei o Suassuna, tá? Usei o Quintas, né, do Estética da Criatividade, e o Molin, tá? Então, depois eu podia colocar umas referenciazinhas de alguns slides no meio, mas esses são os básicos de textos que eu usei, certo? Então é isso. Então, vai ter lição hoje? A lição já foi dada. A lição é ver os vídeos, tá? A lição é ver os vídeos, porque há muito vídeo para ver, tá? Mas que tal vocês olharem um vídeo com esse olhar que a gente falou hoje, tá? Que tal, né? Mas vamos clareando na prática, né? Tá bom? Tudo bem? Boa noite. Oi, professor. Não consegui integrar atividade HTML porque eu estou sem computador essa semana. Então, Letícia, não tem problema. A gente vai... é um exercício, né? Então, daqui a pouco te abre, mas, menina, esse negócio aí não é que não vale nada, mas o bônus que vocês vão ganhar dos vídeos é mais do que isso. Então, não tem problema. Faz outro, né? Depois do outro, você faz outro. Não tem... a gente vai fazer, né? Isso aí não é a página pessoal. A página pessoal, app, será uma atividade, como um vídeo, ok? Então não fica estressada, tá bom? Fica tranquila, hein? Fica tranquila, tá? Boa noite, boa noite.